Meu nome é Luiz Otávio Roxo, eu sou proprietário do grupo Para Cima e também presidente da Associação Brasileira dos Operadores de Opções, e esse é o curso aulão do zero até o intermediário em opções rapidamente. Meu objetivo aqui é acelerar sua vida e você poder usar as opções rapidamente. Opções são ativos de mercado financeiro absolutamente oficiais, legais e válidos, que podem ser negociados na Bolsa de Valores do Brasil, a B3, diretamente pelo home broker das corretoras oficiais. Qualquer uma delas, XP, Rico, BTG, Terra, Nova Futura, Genial, etc. Exatamente como uma mesma ação. Se você já comprou e vendeu uma ação, ou se você tem uma ideia de como é, a mesma coisa para você comprar e vender uma opção, tá? E também até mesmo em bolsas dos Estados Unidos ou mesmo de criptomoedas, de acordo com as normas vigentes. As opções podem ser compradas ou vendidas por qualquer pessoa que tenha um CPF válido, ou mesmo por pessoas jurídicas ativas com CNPJ, que tenham então conta na corretora. As opções começaram a ser negociadas oficialmente e nos modelos atuais em 1973, com a fundação da Cboe, CBOE, a Bolsa de Chicago, nos Estados Unidos. Antes disso, já havia negociação de contratos de opções desde o final do século XVI, especialmente na Bolsa de Antuérpia, na Áustria e em vários outros países na forma de mercado de balcão. E para que servem as opções? As opções servem, primeiro, para ganhar dinheiro através da negociação direta, comprando a opção por um preço e vendendo depois mais caro. 2. Gerar renda recorrente sobre um patrimônio em títulos públicos, renda fixa privada ou carteiras de ações de empresas. 3. Para proteger uma carteira de ações de grandes quedas. 4. Comprar ações com desconto, ou seja, abaixo do preço de mercado. 5. Proteger posições em derivativos, como contratos futuros de índice, por exemplo. E número 6, fazer um balanceamento ativo programado da sua carteira de ações, realizando parcialmente lucros nas altas e comprando em entradas parciais com desconto após as grandes quedas. E como então você vai ganhar dinheiro fazendo a negociação direta das opções? A negociação direta das opções, como eu já comentei, é feita exatamente da mesma forma que se faz com ações de empresas listadas na Bolsa de Valores, a B3. Primeiramente, você abre uma conta em uma corretora oficial. A Agora XP, Genial, BTG, Necton, CM Capital, EQI, etc. Todas as corretoras citadas são idôneas e podem te propiciar ganhar dinheiro com a negociação direta de opções. O cadastro é fácil de fazer e as plataformas geralmente são fáceis de se usar também. Você pode também ter um assessor que vai poder te ajudar dependendo da corretora. Não são opções binárias. Quando você olhar IQ Option, opções binárias, cai fora, velho. Cai fora que é furada, é golpe, é canalice, é crime, não é legalizado no Brasil. O algoritmo é feito para te roubar o dinheiro, sai fora, tá? É que eu tô falando de B3 ou NYSE ou Nasdaq ou Deribit, tá? Para negociar diretamente, você precisa conhecer os códigos das opções, ou seja, o nome delas, e entender um pouco como elas funcionam. Como funcionam as opções? As opções são ativos derivados de ações de empresas. Como são derivados de ações de empresas, o comportamento do preço de uma opção é diretamente relacionado com o quê? Com o preço da ação da qual ela deriva. Se a ação da qual ela deriva sobe, a opção de compra, call, sobe, e a opção de venda, put, cai. Se a ação da qual ela deriva, ou a opção deriva, ela cai, a opção de compra cai e a opção de venda sobe. A opção de compra call ganha quando a ação sobe e a opção de venda put ganha quando a ação cai. As opções possuem
duas coisas fundamentais, dois pontos fundamentais. Primeiro, preço de exercício, strike. Segundo, data de vencimento. O preço de exercício de uma opção, o strike, é o preço da ação em que aquela opção começa a ter um valor real e dar uma vantagem real ao dono daquela opção. Dizemos que a ação passa a ter valor real. No linguajar técnico, valor intrínseco. Então veja só, você pode ser dono de uma opção, você compra uma opção por um preço. Por exemplo, se você compra uma opção de compra, você compra ela por um preço. Se a ação da qual aquela opção deriva sobe, a opção de compra também sobe e você vende mais caro. Se você compra uma opção de venda, uma put, e a ação da qual deriva aquela opção cai de preço, essa put se valoriza, fica mais cara e você vende ela mais caro do que você comprou. Ah, então eu posso comprar uma opção e ficar segurando ela até o dia que a ação for na direção dela? Lamentavelmente não. A boa notícia é que as opções explodem de preço muito mais rápido do que as ações. A má notícia é que as opções morrem no dia do vencimento, se ela não tiver dentro do dinheiro. Você tem uma data de validade e um preço de exercício. Se na data de validade a sua opção está fora do preço de exercício, tchau, tchau, ela vira pó, morreu, você fica chupando o dedo. Por isso que dizem que é arriscado. Então, realmente, você precisa ficar mais ligado. Não é que nem fazer um swing trade de ações, que você compra, fica esperando, não. Comprou a opção, não foi na sua direção, sai fora rápido. Gerenciamento de risco, senão você morre com ela na mão rapidamente, tá? Opções são originalmente contratos que dão o direito ao adquirente, o dono, de comprar ou vender aquela determinada ação por aquele preço de exercício fixado justamente até a data do vencimento, ou na data do vencimento, independente do preço de mercado vigente daquela ação. Então, quem compra uma opção tem o direito de comprar, no caso da opção de compra, ou de vender, no caso da opção de venda, pelo preço de exercício, na data de vencimento. Todo contrato tem um prazo de vigência determinado pela data de vencimento, e após essa data, o contrato deixa de ter validade, ele perde os seus efeitos, ele morre, ele vira pó, como dizemos nós, os operadores experientes em opções. Então, na hora de negociar diretamente opções, o que você precisa saber é se você acha que a ação vai subir ou cair, se você for comprar direto, né? Esse achar que a ação vai subir ou cair pode vir de várias formas diferentes. Primeiro, notícia. Segundo, análise dos fundamentos contábeis e estratégicos da empresa. Terceiro, por meio de uma análise do gráfico de velas dos preços, os candles. Quatro, por meio da observação da posição dos grandes operadores de mercado, como bancos ou grandes ordens apregoadas, olhando o livro de ofertas. Cinco, por meio de questões políticas que possam afetar a empresa. Seis, por meio da análise da exposição cambial da empresa. Sete, por indicação de um analista CNPI. Ou oito, por análises estatísticas ou quantitativas. Então, se você acha que a ação vai cair até a data do vencimento daquela série de opções em aberto, você compra uma opção de venda, uma put. Se você acha que a ação vai subir, você compra uma opção de compra, uma call. Atenção! As opções, na verdade, não possuem preço, elas possuem prêmio, porque elas são contratos de seguro. O prêmio de uma opção tem a ver com a quantidade de dias que faltam até o vencimento e a expectativa de variação no preço da ação daqui até o dia do vencimento da opção. Então, mesmo uma opção cujo preço de exercício, strike, esteja ainda fora do valor de mercado atual da ação, ela possui um prêmio, porque as opções não possuem apenas valor real ou intrínseco, como eu falei, elas possuem também um valor tempo/expectativa. Se ainda faltam 20 dias para o vencimento, há 20 pregões, dias de negociação, em que a ação irá variar de preço e, portanto, poderia eventualmente chegar no preço de exercício até aquele dia. Portanto, se faltam apenas 2 dias, as chances são menores
na mesma medida em que os dias de negociação até a data de vencimento são em menor quantidade. Se você tem mais tempo, mais expectativa. Menos tempo, menos expectativa. Da mesma forma, todos os dias que passam, as opções de preço de exercício que ainda estão fora do preço atual da ação perdem valor. O prêmio vai caindo de preço cada dia. Por isso que se você comprar uma opção, você não pode ficar segurando ela, rezando para ver se a ação chega lá. Porque todo dia que passa, o tempo vai lá e dá uma mordida, arranca um pedaço do preço daquela opção. Então, muitas vezes com as opções acontece isso. Você pode estar certo, ter razão e perder dinheiro, porque perde o time, demora para chegar onde você queria. E quando chega, a opção já está murcha, por causa da passagem do tempo e a queda do valor expectativa. Da mesma forma, se a ação costuma variar muito no dia a dia, ela pode ter maiores chances de variar até o preço de exercício da opção, strike. E isso se reflete no valor do prêmio da opção. Quando a amplitude de variação no preço da ação aumenta, o prêmio das opções em aberto também aumenta. Quando a amplitude de variação do preço da ação diminui, o prêmio das opções em aberto também diminui. Então saiba já de antemão que a cada dia que passe em que a ação não vá na direção da sua opção cairá vertiginosamente de preço. E caso a ação vá na direção da sua opção, ela aumentará vertiginosamente de preço. Dizem que uma qualidade é também a fonte de um defeito. No caso das opções, elas possuem essa maravilhosa qualidade. Elas são altamente voláteis, possuem uma natureza não linear. Elas estão afeitas à lei de potência. Então, podem aumentar ou diminuir de preço de maneira potentemente exponencial. Podem aumentar ou diminuir de preço de maneira potentemente exponencial, rapidamente. Isso é bom quando a ação vai na direção que você achou que ela iria, mas é muito cruel se a ação não vai na direção que você achou que ela iria, porque sua opção perde muito valor a cada dia que passar em que a ação não vá na sua direção. E se a ação for contra a sua direção, então pior ainda, daí a opção simplesmente despenca. Por isso, da mesma maneira que você pode multiplicar um capital de R$ 100 por 10 vezes em poucos dias, se você acertar comprar a opção no momento certo em que a ação varie rapidamente e fortemente na direção que você avaliou, você pode perder esses R$ 100 rapidamente se a ação não for na sua direção. E não adianta muito usar a estratégia de stop, pois as ações podem abrir com um grande salto de variação de um dia para o outro, o seu stop simplesmente será ignorado. O que falta agora para você começar a negociar as opções diretamente? Falta você conhecer o nome das opções, ou seja, o ticker delas, o código delas. O nome das opções é fácil de entender quando você pega as manhas. Para pegar as manhas, você precisa colocar a mão na massa, não adianta. Se você não colocar a mão na massa, você não vai pegar as manhas. Então você precisa começar a negociar com valor pequenininho e ir pegando experiência. Não dá para você aprender a ganhar dinheiro com opções teoricamente. Você vai ter que colocar a pele em jogo. O nome da opção ele é composto, primeiramente, por uma referência ao nome da ação da qual ela deriva. Por exemplo, Petrobras é PETR, Vale é Vale, Bova é Bova 11, né? Itube é Itaú. Essas aí que eu falei são algumas das principais mais negociadas e podem ser aquelas que você irá utilizar nas suas negociações, porque elas têm mais liquidez para você entrar e sair das operações. Depois vem uma referência à data de vencimento. E isso aí você tem essa tabelinha aqui, ó. Janeiro a call é A put é M, fevereiro B é a call, N é a put e assim sucessivamente. Então dê uma olhada aí na tabelinha, procura a tabelinha e baixa para você ter, para você poder saber.
Hoje em dia, por exemplo, eu já sei de memória. Tanto são 17 anos operando, então é algo que você vai memorizar naturalmente, mas a princípio você vai ter alguma dificuldade, como qualquer coisa na vida, né? E por último, vem uma referência ao preço de exercício, ao strike. E essa referência nem sempre é exata, porque ela varia com o pagamento de dividendos. Então precisa sempre conferir na grade de opções para se certificar. Por exemplo, Petro T 374, né? Petrobras é a ação, PUT, porque é T, né? Do mês justamente de agosto, preço de exercício ele está ali ao redor de 37 e veja que não é exato, então você sempre precisa conferir, tá bom? Vamos ver um exemplo de negociação direta. Primeiro, você tem que saber se você acha o que vai acontecer com aquela ação. Depois, em quantos dias você acha que aquilo vai acontecer. E daí você verifica o vencimento de acordo com a quantidade de dias em que você acha que aquela variação na ação irá acontecer. Para isso, confira a tabela das séries. Veja o preço de exercício na direção do que você acha que vai acontecer com a ação. Daí você já vai ter o nome da opção que você quer adquirir. Por exemplo, acho que a Petrobras irá subir por causa de uma guerra que estourou e acho que vai subir 10% em 10 dias. Então eu vou comprar uma opção de compra, call, porque vai subir, de data de vencimento dentro dos próximos dias, com preço de exercício 7% acima do preço atual. Preço atual em torno, então, de 30 e poucos reais, você põe 7% acima e calcula então o preço de exercício. E aí você vai lá, Petro, H, 30, 380, né? Então, você abre o home broker da corretora, no celular ou no computador, vai em negociar ou vai em compra, digita Petro H38 e escolhe aquela que tiver o strike em torno do preço que você calculou ali, 7% acima do preço atual. E escolhe a quantidade e o prêmio. No começo, você pode até fazer as suas compras a seco a mercado, ou seja, no preço que o aplicativo colocar ali, dizendo que ela está custando. Mas com o tempo você vai aprender a verificar o preço mais vantajoso no livro de ofertas. E aí você coloca a sua assinatura digital e executa a compra. Passa a acompanhar o preço da Petrobras e caso não aconteça o que você achou que ia acontecer, você vai lá e vende logo a opção de compra que você comprou. Para sair, você vai lá no home broker em custódia, encontra aquela posição comprada, aperta no sinal de menos e vende a mesma quantidade a mercado. Se for a ação na direção que você imaginou, você pode ir realizando lucro em várias saídas parciais. Importante, aprenda a controlar suas emoções para não se tornar viciado em negociar, e sim um mestre em negociar. Esse tipo de especulação não deve comprometer mais do que 1% do seu patrimônio líquido entre todas as diversas entradas e saídas. Para negociar opções, seu perfil na corretora tem que estar como arrojado ou agressivo, senão vai rejeitar a ordem. Então refaz o seu perfil, coloca lá que você sabe o que está fazendo, que você quer deixar, que você já operou, que você não tem problema de perder. Aí quando chegar em agressivo, aí você vai poder operar opções, né? Veja só, você pode combinar opções para diminuir o risco, fazendo travas. Ou seja, compra uma na sua direção e uma contra a sua direção. Diminui o seu lucro, mas diminui a perda máxima potencial também. Agora, qual é o pulo do gato? Que você precisa vender opções de ações que você tem em carteira. Né? Você pode, se você tem uma ação em carteira, você pode vender opções de compra daquela ação que você tem. Ou mesmo você pode colocar um valor lá na corretora em garantia, por exemplo, comprando LFTS 11 ou LFTB 11, e aí você pode vender opções de ações que você nem possui usando aquele valor como garantia, tá? E quem vende opções adquire o quê? O contrário do direito. O que é o contrário do direito? É uma obrigação no dia do vencimento.
A venda de opções pode ter o mesmo racional de comprar diretamente, mas a opção vendida será o contrário do que você acha que acontecerá. Se você acha que a ação vai subir, você pode vender uma opção de venda. Se você acha que a ação vai cair, você pode vender uma opção de compra, uma call. O legal de vender opções é que você ganha além da direção da ação. Se for na direção da sua intenção, você ganha. Mas se ficar parado, você também ganha, porque ganha com a passagem do tempo. Mesmo que a ação não saia do lugar, a opção vai perder valor cada dia, por causa daquilo que eu falei, que o tempo vai lá e dá uma mordida na expectativa. Vai caindo o componente valor, tempo, expectativa. Então, se a ação diminuir a sua amplitude de variação e o tempo passar, você vai poder comprar a mesma opção que você vendeu uns dias depois por um preço menor e a diferença você coloca no bolso, zerando a posição e fica com esse lucro. Isso abre todo um universo de operações que eu vou contar para você aqui no nosso curso Aulão do Zero ao Avançado com Opções. Agora nós chegamos no filé mignon. Gerar renda recorrente com opções. Quando você começa a vender opções, é que nem o urso que chegou no pote de mel. Primeira vez que você vende uma opção por R$ 10, por R$ 5, por R$ 2, por 50 centavos, e você daqui a alguns dias compra a mesma opção por metade do preço, você vendeu por R$ 2, daqui a 3 dias você compra ela de volta por R$ 1 e fica com R$ 1 no seu bolso, aí, meu amigo, é que nem o urso lambendo do mel, você fala, é isso que eu queria para minha vida, gerar renda recorrente. Então, vamos lá. Essa é a forma como os grandes bilionários do mercado financeiro atuam e se posicionam. Você pode fazer de maneira muito simples e usando o home broker da corretora. Para gerar renda recorrente, você só precisa ter um dinheiro em renda fixa ou ações de primeira linha, tá? Você pode, então, primeiro, gerar renda sobre um valor em saldo líquido. Você tem lá, por exemplo, R$ 5.000 em saldo líquido na corretora. Então, você simplesmente vende uma opção de compra e uma opção de venda do mesmo preço de exercício. Quanto mais perto do valor atual da ação, mais arriscado. Quanto mais longe do valor atual, menos arriscado. Para se proteger, você irá comprar uma opção de compra e uma opção de venda de preço de exercício um pouco mais distante daquele que você vendeu, travando a sua perda máxima. Quanto mais distante as compras, mais você recebe de crédito, mas menos você está protegido para variações medianas. O segredo das distâncias dos preços de exercício e a forma de fazer esse tipo de operação são o segredo de bilhões. E eu tenho uma fórmula que me dá de 3 a 26% ao mês de renda recorrente. Se quiser aprender, fala comigo, continua aí o curso. Esse tipo de operação e abordagem são mais avançados, mas na verdade é bem fácil de fazer. Se você quiser aprender essa operação que eu desenvolvi, me chama aí, entre em contato, que eu vou te apresentar a mentoria completa em que eu vou lá e executo junto com você toda vez que você for operar. Eu fico acompanhando junto com você. Pode ser que na primeira vez que você faça, a corretora rejeite a ordem e você então precisará entrar em contato, explicar que você tem um valor de garantia e está com as proteções e pedir para liberar. Sugiro começar pelas compras e depois vai fazendo as vendas e eu digo para você, não alavanque, não vá se pautando pelo valor bloqueado como garantia, sim pelo cálculo de perda máxima no dia do vencimento. Jamais leve uma venda muito perto do vencimento, a não ser que você realmente seja já um operador capacitado profissionalmente. Aliás, se você quiser se capacitar como um operador profissional, também me procura, que eu, além de te capacitar, posso até mesmo te contratar no final da capacitação. Jamais venda opções
a descoberto, ou seja, sem ter o saldo para garantia ou as ações para garantia. A corretora, como ela quer mesmo, te emprestar dinheiro, né, e depois cobrar com juros ou pegar os seus bens numa execução, ela aceita que você venda é, alavancado, mas não faça isso, tá? Então tenha sempre garantia em saldo líquido, renda fixa ou ações de primeira linha para fazer esse tipo de operação. Sempre deixe um valor de gordura para recomprar as opções vendidas ou para ter ali a chamada dinâmica de garantia. Tudo bem? Agora vou te ensinar a proteger uma carteira de ações. Existem 3 riscos em qualquer operação de mercado financeiro. Primeiro é o risco de posse. Segundo é o risco de liquidez. E terceiro é o risco do viés de posse. E isso aqui é uma terminologia minha. Fui eu que criei essa teoria aqui, tá bom? Você não vai achar em outro lugar. Se você achar, copiaram de mim, com certeza. Primeiro, risco de posse. Possuir algo é estar sujeito ao risco de que esse algo pereça com o tempo, perca valor por questões diversas e complexas que fogem do seu controle. Você pode ser defraudado, furtado, enganado. Existem custos de manutenção para possuir algo. Então, nem sempre comprar algo é um bom negócio. Fica ligado ao risco de posse. Depois, tem o risco de liquidez. Quando você compra alguma coisa, pode ser que você queira ou precise vender isso para transformar em saldo líquido de novo. Mas para isso, meu amigo, você está sujeito a que exista alguém que queira comprar aquilo de você. Alguns ativos possuem maior liquidez e outros ativos possuem menor liquidez. Isso afeta o valor do ativo também. Esse pode ser considerado o maior risco do sistema financeiro. Em terceiro lugar, tem o viés de posse. Ao comprar alguma coisa, aquilo imediatamente, por um fenômeno psicológico, passa para você a valer mais do que antes que você tivesse comprado aquilo, por motivos psicológicos. E é esse viés de posse que faz com que um monte de gente acabe segurando ativos desvalorizados para sempre no fenômeno que a gente chama de casar com o papel. Comprou o mico e casou com ele, porque não tem coragem de vender por menos do que aquilo que para ele parece valer. Então, se isso aqui não é meu, tá sempre caro. Mas se isso aqui é meu, estão querendo pagar barato demais. É o viés de posse. Sempre parece valer mais depois que você comprou. E não é bem assim. E acaba amargando perdas irrecuperáveis pelo viés de posse. Mesmo sabendo desses riscos, você comprou uma carteira de ações pensando em dividendos ou em variação e por algum motivo ficou com aquela carteira. Então você está sujeito a uma grande queda no preço de suas ações, que poderiam simplesmente fulminar o seu patrimônio em uma questão de horas. Para cortar esse risco, você pode comprar opções de venda dos ativos que você possui ou do BOVA11, que tem muita liquidez e acompanha o índice Ibovespa. Ou seja, a cada 40 dias, você compra o que corresponde a 0,5% do valor neto a mercado da sua carteira de ações em opções de venda muito fora do dinheiro, aquelas que valem de 1 a 20 centavos. Você vai perder esse dinheiro cada vez que você comprar, mas se algum dia houver uma grande queda, você vai explodir de ganho e vai poder comprar um monte mais daquelas ações lá no fundo do poço e aumentar a sua carteira, se protegendo completamente do risco de uma grande queda repentina. E como comprar ações com desconto usando as opções? É muito fácil comprar ações com desconto usando opções. Basta você vender opções de venda, put, no preço de exercício que você aceitaria comprar aquela ação, né? O valor que você considera justo para comprar aquela ação. Se a ação bate naquele preço que você queria no dia do vencimento, você vai ser exercido, você compra as ações pelo preço que você queria, menos o valor do prêmio recebido na venda da opção de venda que fez como estratégia. Para isso, você precisa ter o dinheiro lá na corretora para você comprar as ações no dia que você for exercido. Chamam de venda coberta, de put, venda de put.
Se a ação não chega naquele preço que você considerou como justo ou pretendido para comprar a ação, você fica com todo aquele prêmio que você recebeu na venda daquelas puts como lucro para você. E você repete a mesma coisa até conseguir comprar com desconto a ação a ser exercido. Por quê? Que você vai comprar pelo preço que você queria, mas você ainda recebeu um prêmio, aquele prêmio vira um desconto no preço. Enquanto isso não acontecer, você vai acumulando a renda recorrente dos prêmios coletados mês a mês. Quem vende uma opção assume uma obrigação contrária ao nome da opção. Quem vende uma opção de compra se obriga a vender. Quem vende uma opção de venda se obriga a comprar pelo preço de exercício strike. Ao vender uma opção, o valor do prêmio dela cai imediatamente no saldo líquido na corretora, tá? Você também pode usar as opções para defender posições em futuros. Para defender uma posição comprada ou vendida em contrato de índice ou mini índice, você pode fazer uma call em BOVA11 ou no Ibovespa direto, dependendo do tamanho do seu negócio. Se você está comprando em índice e vai dormir comprado, você vende opções de compra, call, ou compra opções de venda, put. Se você está vendido em índice e vai dormir vendido, então você pode fazer essa operação que eu comentei. Como as opções são uma poderosa ferramenta de alavancagem, você pode comprar a uma distância ótima do dinheiro que lhe permita pagar mais barato ou vender as calls, né? Ou seja, assim você neutraliza a sua exposição ao preço que nós chamamos de delta, né? Como balancear uma carteira de ações? Para balancear uma carteira de ações, ou seja, ir embolsando parcialmente lucros em preços altos e ir aumentando a posição nos papéis a preços favoráveis, basta você ir vendendo opções de venda no preço que você quer comprar mais daquele papel, no preço que você calcule que lhe será mais vantajoso aumentar a posição naquele papel, e ir vendendo opções de compra no preço que você considera justo para vender com lucro uma parte da sua carteira. Enquanto não chega no seu preço de compra, você vai embolsando lucro com as opções de venda, put, vendidas. Né? Enquanto não chega no seu preço de entregar no lucro, você vai embolsando o prêmio das suas opções de compra vendidas de maneira recorrente. Quando chega nos seus preços altos, você vai ser exercido, compra com desconto e vende mais caro com o acréscimo do prêmio coletado. Você trabalha sempre com uma margem além do preço desejado para garantir ainda mais um melhor resultado e não expõe nem o seu patrimônio líquido todo nas vendas de put e nem as suas ações todas na venda de call. Deixa sempre uma gordura. Usa o dinheiro coletado mês a mês com os prêmios para comprar mais título público Selic na veia e usar essa Selic para gerar mais renda recorrente com opções. Conclusão: eu desenvolvi ao longo dos anos uma operação chamada Operação TT. Era parte de um motor estatístico de precisão que eu desenvolvi por meio da tecnologia volatilidade aplicada ao trade, VAT, fruto dos meus estudos e desenvolvimentos estatísticos aplicados ao mercado financeiro, os quais eu venho aprimorando ao longo de mais de 17 anos. Se você quiser aprender a Operação TT, eu tenho uma mentoria tete a tete para que você possa gerar renda mensal de 3 a 26% em um poderoso efeito de juros compostos. A operação demanda muito pouco tempo de dedicação, tem risco neutro e é fácil de fazer. Então, aqui eu termino esse aulão completo do básico ao intermediário com opções. Eu só vou ainda, antes de terminar, te mostrar justamente a ferramenta que eu criei para você poder fazer tudo isso com uma maior facilidade, que é o OpTop. Você entra em www.optop.com.br, faz ali o seu cadastro gratuito e veja só que legal. Você vai poder fazer as operações facilmente. Eu tenho um palpite para comprar algum ativo. Você aperta aqui, escreve lá o ativo, você acha que o Banco do Brasil vai cair rápido, você põe aqui rápido com força, busca a opção e o OpTop calcula e já traz qual é a opção
que você precisa comprar lá na corretora. Olha só que legal. Tudo isso por apenas R$ 90. Veja só, já trouxe aqui, ó, BBASS 209, custa 18 centavos. Você vai lá na corretora e compra. Você não tem palpite? Não tem problema. Você abre a Vatilist aqui no item 2, ó. Eu não tenho palpite, quero que você me forneça insights. E você vai aguardar carregar a lista, e aí, ó, já tem palpite de Petro, de Bradesco, você manda encontrar a opção ideal e você vai achar aqui a opção. Aqui do lado tem todo o guia da operação, que é uma compra seco, cenário favorável, neutro, desfavorável, como faz para comprar, cuidados importantes, dica, tudo isso assinado pelo analista CNPI, olha que legal. Já saiu aqui a posição, ó, BBDCS 170 para você comprar. Que legal, né? Vai lá e compra tranquilamente. Quero fazer uma trava, tem problema. Qual é o ativo? BBAS3, Banco do Brasil, para baixo. Vai lá e faz a trava, ó. Busca a trava. Isso aqui é o que você precisa para poder continuar junto comigo nessa jornada de aumentar o seu patrimônio, alavancar de maneira segura, gerar renda, proteger sua carteira, né? Fazer o balanceamento, tudo isso aqui com as opções. Então, se você quiser assinar o Optop com desconto, você vai lá em www.optop.com.br e de R$ 120 está saindo para você por apenas 90. Faz lá o seu cadastro e continua comigo. Logo em seguida, você pode fazer o meu curso Operação TT, gerando renda potente e recorrente de maneira segura, tá? É o próximo curso que eu tenho, ele é mais completo, são várias aulas, ferramentas. Então, procura aí que logo em seguida você vai ter o acesso para o curso a Operação TT, renda potente e recorrente, com opções. Então, só um minutinho, que o Optop está aqui calculando a trava de baixa no Banco do Brasil. Já trouxe aqui a trava para nós, olha lá, compra BBAST 49 e vende BBAST 199 na mesma quantidade. Aqui o gráfico da trava, né? Se o ativo cair, você ganha. Se ele subir, você tem uma perda limitada. Aqui toda a análise, ó. É isso. Vamos lá. Eu vou com você junto no book nessa jornada. Até a próxima!